Fechou, fechou. Muito bem. Então, vamos começar. Convido a todos a fazer uma oração inicial. A gente sempre começa as nossas aulas com Ave Maria. Mas eu também gosto daquela oração do Padre Paulo Ricardo, né? Inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine, por Cristo nosso Senhor. E seguimos com Ave Maria, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E prosseguimos, Pai, Filho e Espírito Santo. A melhor parte de ser professor é a cadeira estofada, né? Então, muito bem. Pouca gente? Na verdade não, né? Porque o centro de estudos, ele começou com uma pessoa no escritório dela, estudando, né? Ele tomou a consciência de que, eu estou precisando me informar mais sobre as coisas. Eu acho, como ele mesmo me falou, ele dizia, olha, eu estava com eu achava que eu não sabia das coisas, que eu estava ficando para trás nessa questão sobre a história. Então eu precisava ir de atrás e procurar e pesquisar. E foi assim que o Leonardo montou o centro de estudo, sozinho, né? E aí depois ele foi conversando com uma pessoa, com outra pessoa, aí ele foi organizando na casa dele ali, chamando os amigos dele, né? E aí agora o centro de estudo está lá na Matriz, e agora começou aqui também, né? Então nós somos 24 pessoas, né? E aí nós resolvemos trazer para cá, né? E isso é uma das coisas que é a maravilha da igreja. Porque veja, vocês têm contato aqui agora com o centro de estudo, mas ele já veio vindo, ele já faz parte de uma espécie de corrente, uma espécie de tradição que veio vindo, né? E, bueno, me apresentando, meu nome é Lohan Dornelles. O Edu e a Ana são meus padrinhos de casamento, né? E eu acho que foi mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, a gente estava saindo de uma missa, eu e minha esposa, a Bárbara, e nós nos encontramos com eles. E eles estavam, o Edu bem quietinho num canto, entregando um folhetinho assim. E era um folhetinho sobre a consagração a Maria, né? Sobre a consagração à Virgem Maria. E aí eu disse assim, olha, eu conheço isso aqui. Eu já ouvi falar sobre isso aqui através de um padre muito famoso no Brasil, né? Talvez vocês conheçam, o Padre Paulo Ricardo, e um professor de filosofia que era amigo desse padre, e eles dois conversavam muito sobre a importância da consagração. E eles conheciam através do Padre Paulo Ricardo, né? A consagração, se eu não me engano, né? E aí nós tivemos a sorte na época que o padre de lá da Matriz, ele também conhecia a consagração. E aí foi um casamento perfeito. Ele, beleza, então façam, né? Passem adiante e ensinem a consagração. Mas esses dois padres, e agora eu já começo aqui a viajar com vocês pela história, porque eu sou estudante da história, gosto muito da história e da filosofia também, mas vocês vão ver comigo, a minha aula sobre Maria, a gente vai passear por toda a história, e vocês vão entender a força que tem, não apenas ela, mas que a gente consegue ir até lá a Eva, para ver a força espiritual de Maria. Então, tanto o Padre Paulo Ricardo quanto o Padre Pedro Navarro, daqui da Matriz, né, agora ele já não está aqui, está em outro lugar,
Mas eles conheciam a consagração a Maria graças a um Papa que popularizou essa questão, que foi o São João Paulo II, né? Foi um grande Papa, né? Ficou anos e anos. A maioria das pessoas, quando pensa em Papa, pensa no João Paulo II, porque ele foi Papa por tanto tempo, né? E ele conheceu isso aí lá na Polônia. Enquanto a Polônia sofria, graças aos soviéticos e os nazistas também, essa devoção a Maria, ela foi se fortalecendo lá. E foi graças aí que ele conheceu o chamado Tratado, a verdadeira devoção de Maria, que foi escrita, olha, vejam só como a gente vai viajando na história. Esse tratado foi escrito na França, mais ou menos na Revolução Francesa, por um grande santo chamado São Louis Marie Grignon de Montfort. Eu chamo ele São Montfort, né? Luís de Montfort. Só que aí que tá. Essa devoção, ela não começou com São Montfort. Ela é mais antiga. Mas, quando você chega no estado da santidade, você chega num estado onde você tem uma noção da realidade e daquilo que é verdadeiro, que as outras pessoas não conseguem ter. Então, o tratado, ele é praticamente ele te auxilia, ele é um ótimo manual. O santo conseguiu colocar no papel exatamente como era a devoção que já era praticada. Isso é uma coisa interessante. Ele conseguiu tirar ali conseguiu passar para o papel exatamente o amor que as pessoas sempre tiveram sobre Maria, a visão que as pessoas sempre tiveram sobre Maria. E não só isso, ele elevou a uma outra potência. É impossível você não reconhecer o papel poderoso da Virgem Maria depois que tu lê o livro dele. Você sai ali apaixonado por essa figura, por esta santa, e aí você vai entendendo cada vez mais os dogmas dela, né? Eu vou entrar um pouco, vou passeando pela história, eu vou entrar um pouco nos dogmas dela, né? Muito bem, mas essa devoção, eu fui investigando e eu cheguei lá aos pés da cruz. Porque quando Cristo estava na cruz, ele olha para baixo, quem é que estava ali com ele? Estava a Madalena, né? A Maria Madalena. Tinha um apóstolo com ele, São João. E estava a mãe, a Virgem Maria estava junto lá. E você se lembra mais ou menos o que ele fala para o São João? Eis aí a tua mãe. Eu tenho um livro escrito por um teólogo italiano que esse é o título, Eis aí a tua mãe. Ah, foi aqui. E aí ele olha para ela e diz, eis aí o teu filho. Pensem lado a lado, quando Cristo fala com Pedro e diz, tu serás Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, tá? Então, foi aí que nasceu o Papa. Isso é o que nós chamamos de investidura. Cristo, com toda a sua autoridade espiritual, autoridade espiritual. Eu tenho autoridade espiritual para fazer as coisas. Você vai continuar o trabalho. E isso ele falou para o Pedro, né? Foi ali que nasceu a questão do papado, né? A igreja nasceu ali. E quando ele está na cruz e fala, eis aí a tua mãe, ele fala primeiro para o apóstolo. Tinha só um apóstolo ali com ele. Entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O de João
ele é muito diferente dos outros, né? Ele é um evangelho um pouco mais fechado, né? Você não entende algumas coisas sobre o que ele está falando, né? E era o verbo, e o verbo se fez carne, né? É um evangelho diferente, porque o próprio João ele era diferente. Mas de todos os pensadores que olharam para o evangelho de São João e pensaram sobre o evangelho de São João, eles disseram: olha, tem uma característica aqui neste evangelho que sobressai muito, que é o amor e a misericórdia de Cristo. No evangelho de São João só demonstra um Cristo muito mais tranquilo do que aquele que bate nos vendilhões do templo, né? Então é um Cristo misericordioso, amoroso, bondoso. E o próprio São João ele era assim. Ele era o mais novo de todos os apóstolos, né? Tanto que ele foi o último a morrer. Ele era o mais novinho ali. E aí assim, ó, quando ele fala, eis aí o teu filho, o que praticamente ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que aquelas pessoas que vão se conectar a Maria, elas têm que ter essa característica de São João. Então lá atrás, ele olhou para as nossas almas, todas aqui, ó, e já escolheu, ó, a Ana tem uma alma muito misericordiosa, muito bondosa, muito amorosa. Essa aqui é uma, ela é um, ela, digamos assim, a alma dela, ela se conecta com São João. E vejam, eu não estou dizendo, Lohan, isso não faz sentido, eu sou duro pra caramba, Lohan, eu era duro pra caramba. Não faz sentido. Não, meu filho, o que aconteceu contigo na vida te deixou de um jeito, mas lá dentro Cristo te olhou e ele sabia que a tua principal característica não era a severidade, mas a misericórdia. Deus olha para a gente, Ele não olha para as nossas roupas, Ele não olha muito nem para as nossas ações, Ele olha lá dentro para aquilo que você pode ser. Santo. Ele vê o santo que já tem dentro de ti, Juliana. A santa, né? Santos casados, tem um monte. Mas ele lá assim, ele já vê assim, eu já vejo aqui a santa, né? E o que ele quer fazer? Ele quer só botar para fora isso aí. E aí quando você se conecta à Virgem Maria, parabéns, você consegue, você vai aflorar dentro de ti essas características de misericórdia e amor. Muito amor e muita misericórdia. Então vejam, só que nessa cena, eu gosto tanto dessa cena porque mostra, é uma investidura que foi dada para São João e para ela também, né? Nós vemos assim nas cenas onde ela aparece, e na tradição conta que também ela era muito rodeada e cuidada pelos apóstolos, né? Mas ali foi dada uma investidura para ela. Cristo deu essa investidura, assim. Cuide dos muitos São Joãos que vão aparecer por aí, né? Então, por exemplo, a devoção a ela não é toda a igreja que tem, certo? É uma parte das pessoas. De 12 apóstolos, pelo menos um 12º da igreja é altamente mariano. Você tem que estar conectado a essa alma de São João. Ou pelo menos olhe para o exemplo de São João se você quer seguir Maria, né? Então a investidura foi dada para ele e para ela. E agora eu vou falar um pouquinho exatamente sobre
sobre essa cena dela com o anjo Gabriel. Agora, veja que a gente começou lá com Lohan, os padres, o Papa, o Santo, aquela cena ali na cruz, o apóstolo e a Virgem. E agora a gente vai voltar um pouquinho, contar um pouco daquela cena que vocês conhecem, mas eu quero convidar vocês a repensarem a cena quando ela fala com o anjo Gabriel. Como é que começa a cena? Começa com um anjo feliz. O anjo Gabriel, ele está feliz. Isso é uma coisa inédita na Bíblia. É inédito na Bíblia e é inédito dentro dentro das histórias judaicas. Tem histórias de relação de homens com anjos, né? Quando o anjo vem e fala com alguma pessoa. Olha, vou dizer para vocês, o anjo, ele é classudo, ele é sisudo, ele é meio taciturno, né? Às vezes parece que ele é um mensageiro que não gosta da pessoa que ele vai dar a mensagem, né? É como se ele nos olhasse e sinceramente ele está certo, porque ele não tem pecado. E aí ele vai falar com alguém que está cheio de pecado, né? Aí ele olha para ti, isso aqui tem uma história que diz assim, eles nos chamam de carne podre. Carne podre. Está podre por quê? Por causa do pecado que está com a gente. Olha, e essa é a maioria das vezes que um anjo se relaciona com um ser humano. Ele chega assim bem sério, olha, o negócio é o seguinte, faz tal coisa lá, o Criador mandou, tu tem que fazer tal coisa. E aí a pessoa cai de joelho, né? Ele fica olhando, e aí depois ele vai embora e dá tchau, tá? Aí o Gabriel foi completamente diferente com a Virgem Maria. Ele chega feliz, ele chega assim, salve Maria, né? Salve cheia de graça. O anjo está feliz ali, é inédito. Isso é uma coisa das maravilhas do cristianismo, que ele não rompe com a sua tradição, mas ele mostra uma nova forma ali. Então você tem um anjo feliz, ele está feliz com a mensagem, ele está feliz com a pessoa que ele vai dar a mensagem. Isso é muito legal, muito interessante. E aí ele fala para ela, ele dá a mensagem, né? Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas eu me lembro. Tu darás um filho, o nome dele vai ser Jesus, né? Ele vem e explica direitinho o que vai acontecer com ela, como é que vai ser o nome da criança, e aí ele será chamado Filho de Deus. E ela assim, como isso vai acontecer? Ela escutou o anjo falando a mensagem. E ela pergunta como. Ela não diz assim, isso é impossível, não vai rolar, eu sou virgem. Ela pergunta como que vai acontecer. Aí o anjo fala, o Espírito de Deus irá descer sobre você, e por causa disso seu filho será chamado Filho de Deus. Depois que o anjo fala isso, ela se entrega. Ela diz assim, faça-se em mim de acordo com a sua vontade. Se vocês querem conhecer exatamente como é que funciona a espiritualidade mariana, olhem para essa cena. Deus tem o propósito e Ele vai agir. Você tem que deixar. Né? O propósito é o que o anjo vai lá e fala. Você se pergunta como? Isso é fé. Tem algumas cenas do Antigo Testamento onde o anjo fala e a pessoa diz assim, por exemplo,
quando o personagem ele tem uma dúvida. Isso não pode acontecer. Quando, por exemplo, Deus fala para Abraão: olha para o céu, e conte, essa será a tua herança, não sei o que, teus descendentes. Abraão ficou com dúvida ali. Ela não ficou com dúvida, ela perguntou como que vai acontecer. Ela se interessou, ela quer saber como que funciona o trabalho de Deus. Exato. Ela não titubeou, ela não teve dúvida, ela não disse que não, ela não disse que é impossível, ela não disse que o Brasil não tem futuro, não vai rolar, entendeu? Não. Ela disse assim: como é que funciona isso aí? Como é que Deus trabalha? Né? Essa é a verdadeira atitude que um cristão que tem essa aproximação com Maria, ele tem que ter. Ele tem que estar interessado no trabalho de Deus na vida dela, e ele gosta de saber como que funciona essa aproximação e esse milagre que acontece na vida do Mariano. Entendeu? Foi isso que ela fez aqui. Tem um detalhe também nessa parte da salvação. Os anjos eles estão numa hierarquia acima da nossa, digamos assim. Eles conseguem ter uma visão da realidade plena, completa, né? São muito mais inteligentes. E no mundo antigo, o costume era quem é de uma hierarquia inferior chega e cumprimenta quem é de uma hierarquia superior. Então, o que aconteceu com o anjo ali, ele estando acima, ele falou, ele saudou, né? Salve Maria, Ave Maria, né? Plena de graça, né? Completamente cheia de graça. Por quê? Porque ela é a rainha deles. Isso aí depois vai ser explicado pela igreja. Que o negócio é o seguinte, ó. Tem algumas figuras que eu gosto demais, assim, ó. Por exemplo, e eles todos têm uma característica em comum, tá? Que é São Jorge, por exemplo, com a sua armadura, seu cavalo, e ele está com a lança, vai matar o dragão. O dragão é o quê? O Satã, o demônio. O São Miguel também, suas asas. Asas significa que ele tem ligação direta com o divino. Está com a sua armadura e o demônio está completamente submetido a ele, está abaixo dos pés. Né? Lá na mitologia tem o Hércules. Vocês conhecem o Hércules? Ele é um herói grego da mitologia e ele também matou um dragão, matou a Hidra de muitas cabeças. Tá? São figuras que é o quê? Você tem o herói, ó, isso é um pouco de estudo dos símbolos. Você tem um herói que representa o quê? Suas virtudes, as virtudes que você tem, sua moral, e você está derrubando o quê? Um dragão ou uma serpente, que são os teus vícios. E quando você olha para um ícone desses, você, a minha virtude tem que superar o meu vício tem que estar abaixo de mim, vou derrotá-lo. A Maria, ela de todas essas figuras, ela é superior a todas. Ela é rainha dos anjos. Inclusive tem uma aparição, né, que ela está pisando na cabeça da serpente, né? Gente, de todas essas figuras muito interessantes, muito poderosas, Maria, ela chegou lá e nos ensinou como é que você faz isso aí. Por quê? Porque ela fez essa entrega total, chamado de faça-se em mim de acordo com a sua vontade. Não é a vontade da Maria, entendeu? Ela quer que o Criador faça a vontade dele nela. Ela se entrega ali, tá? Um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é o Eclesiastes. Tem o Eclesiástico e o Eclesiastes, né? O Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão
Salomão diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ok? E ele vai listando as coisas assim: olha, isso aqui que o ser humano faz é vaidade, isso aqui é bobagem, isso aqui é besteira, sabe? Pensando dessa forma, no final do livro ele diz: tá, mas qual é a única coisa que realmente importa para o ser humano? Buscar a Deus, amar a Deus e fazer de tudo para se conectar com Deus, certo? Está lá no final do Eclesiastes. Ele chega nessa conclusão. O Eclesiastes, ele é praticamente o primeiro livro de filosofia, porque ele vai pensando em cima de um problema, ele vai pensando em cima de um baita problema. Ele era rei, ele viu de tudo. Ele viu de tudo, entendeu? Ele tinha tudo, toda a riqueza, ele tinha um harém, ele tinha um povo, ele era um político, ao mesmo tempo um político, mas também um soldado, né? Em tempos de paz ele tinha um harém, 1000 mulheres, aquela coisa toda, né? Prazeres terrenos. E ele disse: ó, tudo é pó, isso aqui é pó, nada interessa. No final, a única coisa que realmente interessa, ó, vocês não vão encontrar felicidade em todas essas coisas que eu fiz. O Eclesiastes conta, né? Já citando aqui a palavra, né? O Eclesiastes conta de tudo o que fiz, nada, e depois até São Paulo vai falar sobre isso, né? Me convém. Não me é lícito isso aqui. Santo Tomás, que eu vou te emprestar um livro, Santo Tomás, ele escreveu a Suma Teológica, é desse tamanho assim, é gigante. No final ele viu Cristo. E ele disse: pá, depois o Santo Tomás falou: olha, tudo que eu escrevi é pó, perto da visão que eu tive de Cristo, Cristo falando comigo ali. Então, o fim último do ser humano deve ser procurar ao Criador, procurar a Deus, e é ali que vai estar a verdadeira felicidade, a verdade, né? Quando a gente fala em verdade é isso. Não consigo explicar o que é quando fala: eu tenho muitas verdades. Não, verdade é só uma e não tem como você chegar a ela. Só através do tempo tu vai tentar conseguir compreender o que é essa verdade que eu estou falando, né? A verdade o resto é vaidade, e no final tem a verdade que é o Criador, certo? Só que aí o rei Salomão, ele chega nessa conclusão, mas ele não nos fala como nos aproximarmos de Deus, né? Ele chega na conclusão perfeita. Maria nos ensina: fazei em mim a sua vontade, faça-se em mim de acordo com a sua vontade. São muitas traduções, eu falo todas elas, né? Mas é basicamente deixar o Criador agir dentro da tua vida, convidá-lo e ele, né? Nós temos um sacramento que é a Eucaristia, né? O que é a Eucaristia? É a união do divino com o ser humano, né? Aquela ali, a hóstia ali, ó, corpo de Cristo. Bota ali, tem aquele momento de aproximação com Deus, né? E eu sempre falo a mesma coisa no momento ali da comunhão. Eu sempre começo com essa fala dela, e eu sempre tento chegar a esse estado de espírito onde o meu coração se abra, e eu sempre consiga dizer assim: olha, Senhor, faz na vida do Lohan aquilo que o Senhor quiser, né? Porque eu só faço bobagem. Se eu for escolher, sabe, o carro vai ir sempre para o precipício. Com ele vai me levar numa viagem segura. Agora vamos voltar mais um pouquinho. Nós vamos passar um pouco pela tradição de Israel. O pessoal sabe aqui que eu gosto muito de estudar sobre isso aí, porque os evangelhos começam
a primeira história que eles contam é sobre Maria. Então, antes de contar a história sobre Cristo, eles contam sobre a mãe dele. Mas antes de contar sobre a mãe dele, eles dão toda a árvore genealógica de Jesus, pela parte do pai e pela parte da mãe, né? Conectando Cristo à casa de Davi, né? Aí, para você entender o que está se passando na história de Cristo, tem que entender um pouco o que já aconteceu antes naquela região, para aqueles povos, para aquelas pessoas, né? Vejam, aí você tem os profetas, tá? São Jeremias, Santo Isaías, os profetas são todos considerados santos pela Igreja Católica. De todos os profetas, o maior é Cristo. Mas para entender o Cristo profeta, eu olho para os outros profetas. Cristo Rei, viva Cristo Rei. O Rei espiritual. Para entender esse Cristo Rei, eu olho para os outros reis. Os parentes dele, inclusive, Davi e Salomão foram os maiores, né? Cristo também foi um juiz, ele foi um legislador. Quando ele passa ali o sermão das bem-aventuranças, nós temos os juízes lá em Israel, como Sansão e Samuel, né? Então, para entender essa parte do Cristo juiz, eu olho para os juízes do Antigo Testamento. Então, para entender Maria, eu olho para as meninas do Antigo Testamento. Vocês conhecem Abraão, Isaac, Jacó, né? Olha, dentro do judaísmo, a mulher, a mãe, ela tem uma importância gigantesca, tá? Tanto que você só é judeu se você é filho de uma mãe judia. Essa bênção vem através da mãe. Então Abraão tinha sua consorte, a sua esposa. Você se lembra o nome da esposa de Abraão? Tu sabe? Hã? Isso, Sara. Que ela era Sarai, virou Sara. Ela também teve um nome mudado que nem o de Abraão. Ele era Abrão, virou Abraão. Foi colocado o A a mais de Adonai, que é Deus. Ou seja, tanto Abraão quanto Sara, eles foram elevados, tá? Isaac, filho de Abraão, ele tinha uma esposa, Rebeca, ou Rivca. Ele tinha Rebeca ali com ele. E ela foi mãe de dois, Esaú e Jacó, né? Os filhos que brigaram, né? Quem tem mãe aí que tem filhos brigando, né? A mulher tá conectada a Rebeca. Deem uma olhada na história de Rebeca, vai entender. A passar por essa briga espiritual, né? Então Rebeca casou com Isaac. E aí o Jacó teve duas que eram irmãs, né? A Leia e a Raquel, ou Lia e Raquel. Olha, essas 4 mulheres aqui, ó, elas passaram por problemas enormes, gigantes, tá? E todas elas tiveram milagres nas suas vidas. As 4. Sara tinha mais de 100 anos quando foi mãe, por exemplo. Ela era infértil. Ela nunca teve um filho, né? Então passou dos 100 anos ali, desceu o milagre. Isso vai reverberar lá em Maria também. Isso conecta as duas mulheres. Com Sara, mais de 100 anos, infértil, vem o milagre. E aí saiu Isaac. E Maria, jovem, fica grávida, através de milagre também. Então elas são chamadas de as matriarcas, né?
Elas são extremamente importantes, a igreja reconhece elas também como... essas mulheres estão nas alturas da espiritualidade, junto com seus maridos ali. Deem uma olhada na história delas. Se vocês querem conhecer Maria, olhem para a história dessas mulheres também. Elas estavam sempre junto com a união dela com seus maridos, assim, Sara junto com Abraão, naquela briga deles ali, Rebeca também sofrendo, vendo os irmãos brigando, né? A Léia e Raquel eram irmãs, mas amavam a mesma pessoa, né? E uma teve 10 filhos, e a Raquel, que era a mulher que Jacó amava, ela tinha problemas de gravidez também. Ao mesmo tempo que tem toda essa relação extremamente humana, tem as ações do Criador agindo toda hora. Deus está sempre junto com essas pessoas, abrindo caminhos, né? Abrir caminho é uma expressão meio esquisita, né? Mas auxiliando na vida deles ali, fazendo o milagre acontecer, né? E você vai vendo que essas pessoas, elas vão mudando. A personalidade delas era uma coisa, elas não tinham a total entrega de Maria. A Virgem Maria se entregou de cara. Essas aqui, elas estão nas alturas da espiritualidade, mas ao longo do tempo elas vão se entregando para Deus. Eu vejo que é como se fosse o Criador, ele está nos ensinando como é que funciona. Você tem uma fase que você pode ser como Sara. Não, é impossível eu engravidar. Depois é uma fase que você é como Rebeca ali. Depois uma fase que você é como Raquel. E o ponto máximo é quando você chega nessa fase Maria. Faça-se em mim de acordo com a sua vontade. Deus vai nos ensinando através daquelas pessoas que Ele se revelou, né? Leiam a Bíblia assim, como se fosse não apenas uma história, mas é um manual para você, é a história da sua alma, ok? É como se você tivesse dentro de ti uma parte da tua alma, no caso das mulheres aqui, uma parte da tua alma se chama Sara, depois Rebeca, Raquel, mas o ponto máximo é Maria. Veja, Sara, ela chamou o Criador disse para Abraão que ele teria filhos, né? Ele teria um descendente. Sara não acreditou que ela seria a mãe dele. Ela foi chamar outra mulher para ser filha dele. Tem um baita problema depois. O que é isso? Isso é o ser humano agindo com seu ego, né? Não, deixa o Criador agir. Tanto que ele agiu. O Isaac nasceu depois dela. Essas histórias, elas estão nos ensinando como é que a gente tem que ser no nosso caminho da espiritualidade. E aqui, para terminar a nossa viagem, veja, eu comecei lá comigo, estou lá nas matriarcas, estamos lá no deserto do Israel lá. Agora a gente vai um pouco mais para a primeira mãe, a primeira mulher, esposa do primeiro homem, certo? A Eva, depois que ela cometeu aquele erro, e o Adão também, porque eles eram casados, então eles eram uma coisa só. A culpa não foi dela, e nem foi dele, foi dos dois. O casal é uma coisa só, né? Lá eu salvei essa parte aqui, ó, em Gênesis 3:15. O Criador fala assim, ó, para a serpente: porei inimizade entre você e a mulher, e entre seus descendentes e os descendentes dela. Ele ferirá sua cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. E aqui, ó, lá no começo, lá em Gênesis, mostra essa divisão entre os descendentes da serpente. E a serpente é o quê? É o demônio, é o diabo, é o Satã. Ele estava disfarçado de serpente, né? Mas a serpente, dragão, né, o monstro marinho é sempre os vícios, tá? Aquela personalidade dura, difícil de se lidar, né? A pessoa que não tem misericórdia nenhuma, é o demônio se manifestando na pessoa. Os filhos da serpente contra os filhos da mulher. Para mim é muito claro as pessoas que são descendentes da serpente, que são filhos da serpente. Eu escolhi ser do outro lado, do outro time, dos descendentes da mulher. Para mim entender Maria, eu volto lá atrás. A coisa se dividiu lá atrás, entre filho de serpente e filho da mulher. Então essas pessoas tomadas pelo seu vício estão seguindo o caminho da serpente. Sinuoso, entendeu? Aquela língua toda hora para fora, né? A fofoca que a gente fala, né? É a serpente ali com a língua toda hora, né? Uma das coisas que o Criador detesta, ele odeia. Tem uma das coisas que ele odeia muito, que é a fofoca, né? Então, não sejam filhos da serpente, não sigam o caminho da serpente. Olhem para Eva. E aí olhem para as matriarcas. E olhem para Maria. Escolham o outro lado, escolham o outro time, digamos assim. Tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu abrir aqui minha anotação. Só um pouquinho que estou abrindo minha anotação aqui. Outra coisa. Abriu. Gostaria de entrar um pouquinho aqui, ó, sobre alguns dogmas, algumas coisas que a gente sabe sobre Nossa Senhora. O primeiro dogma é o dogma da maternidade divina, tá? E para mim entender isso, eu vou por um lado da heresia. Tinha uma heresia que dizia que ela era só mãe do ser humano Jesus Cristo. Tá? Isso era uma heresia de uma época. Um bispo da época chegou nessa conclusão, estava ensinando para as pessoas. Aí recebia cartas de Roma dizendo: não, calma aí, tu está ensinando errado, meu amigo. Tu está ensinando que ela é só mãe do homem. E aí vem anos e anos de tradição explicando que não é isso, que ela é a mãe tanto de Cristo 100% homem quanto do Cristo 100% divino.
Ela não era mãe só daquela carne ali, ó. Ela era mãe do Cristo completo, né? Então, isso aí é uma coisa aí, ó, isso é importante, ó. Entender esse dogma é difícil, mas é mais fácil quando tu olha para a heresia do dogma. E aí tu entende fácil o negócio. O segundo dogma é da Imaculada Conceição. E a gente vê claramente quando o anjo se apresenta para ela. Não tem pecado nela. Se você, de novo, é só voltar um pouco para as histórias onde aparece qualquer anjo conversando com algum ser humano. O anjo está brabo, ele não quer estar nem perto da pessoa, porque ele quer se afastar do pecado da pessoa. Não é que ele não gosta da pessoa, da cara dela, é por causa da serpente que tem ali dentro da pessoa. Aí quando o anjo chega todo feliz para Maria, passando aquela mensagem, e aberto, explicando as coisas para ela, o anjo sabe que não tem pecado ali dentro, né? É por isso que, para mim, a melhor forma de defender o dogma da Imaculada Conceição, né? Ótimos santos e teólogos falaram isso, explicaram direitinho, né? São John Duns Scoto, né? O cara brigava com todo mundo na época explicando o dogma da Imaculada Conceição. Mas é só olhar para o anjo conversando com ela. O anjo está adorando aquela cena ali. Ele quer estar ali, né? Ainda mais Gabriel, que é um anjo, na tradição mais antiga, Gabriel não é um anjo bonzinho, não. Ele é um anjo de guerra, né? Ele é um anjo de guerra. Eu digo na tradição mais antiga, né? Depois a gente tem uma ideia agora de Gabriel diferente, né? Até no português a gente fala cheia de graça, mas no latim é mais preciso, né? Graça plena, quer dizer, não tem mais onde ficar, a graça é completamente cheia. É infinito, né? Graça seria essa graça plena, assim, ela chega a jorrar para fora, né? E jorra para aqueles que se conectam a ela, né? Aqueles que se aproximam dela. Nós temos graça dela também, nós recebemos a graça dela também. Só pode doar quem tem abundância, né? Só pode doar quem tem sobrando. Então sobra para ela e aí ela pode nos doar essa graça, né? Essa bênção, essas bênçãos, né? O terceiro dogma da virgindade perpétua, tá? Ela era virgem antes, durante e depois da vida dela. Olha, voltem, eu convido todo mundo a rever o Antigo Testamento. Lá tá cheio de milagre, tá? Tem comida descendo do céu, tá? Tem a nuvem que protege durante o dia, tem mar que se abre, tem milagre atrás de milagre. Aí vem a virgindade perpétua. Olha, isso aqui é fácil para o Criador fazer depois de tanta coisa que ele já fez, né? Mas ele nunca tinha feito a virgindade perpétua. Por que ele fez para ela? Porque ela merece, ela não tem pecado. Então ela está sempre... Virgindade aqui é pureza, tá? Pureza. Acima de tudo, tem a virgindade física, mas a virgindade física reflete uma pureza espiritual eterna. Ela nunca se corrompeu e nunca se corromperá. Quando eles saíram do Egito ali, aí abre o mar, eles ficam sendo protegidos por Deus toda hora, né? É milagre atrás de milagre. Aí depois, quando eles criam um reino, né? Vários povos tentando matar eles, é milagre atrás de milagre. Olha, o cristão tem... Olha, sinceramente, o cristão, ele precisa se acostumar com o milagre, tá? Porque antigamente era assim pra gente também.
Milagre faz parte da nossa vida. É só conversar com qualquer um dos mais antigos, né? Me conta um milagre aí, tia Maria, as nossas mais antigas mesmo, assim. Mas elas vão vir com uns 2, 3 assim, olha. Falta só a igreja dizer que é milagre, né? Porque ali já está tudo. A gente tem que fazer uma reconhecimento. Sim. Eu já ouvi vários. De pessoas assim próximas a nós daqui do Alegrete, pessoas que vieram de longe nos dar aulas assim, contando assim. Isso é milagre. É milagre, né? Que só acontece aonde? Acontece dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente da igreja católica. Milagre, tá? Muda a vida, distorce a realidade, né? Distorce a realidade ali. Não era para acontecer isso aqui, aconteceu. É bênção divina para o fiel ali, né? E muda a vida da pessoa no sentido do conhece o fruto pelos seus, conhece a árvore pelos seus frutos. Eu sei porque é milagre, porque a vida da pessoa mudou para melhor, né? E o último dogma é o da Assunção da Nossa Senhora, né? E aí, nesse ponto, ela foi levada aos céus, né? Ela foi levada aos céus. Olha, são somente outras 2 figuras foram elevadas aos céus assim, né? Que foi o Enoque, que ele era dito que ele era amigo de Deus. Tipo, Deus gostava muito do Enoque. Ele era bisavô do Noé, né? Por alguma razão, Deus gostava dele, eles andavam para cima e para baixo, conversando, dando risada. Isso está na tradição, né? E aí Deus levou ele embora. Ele não morreu, né? Ele foi levado. Inclusive dentro da tradição, né? Não é católica, mas dentro da tradição judaica, o cara virou até um anjo, tá? Tem o nome do anjo lá e tal, ele virou um anjo. O outro foi o Elias, que era um dos maiores profetas de todos, passou por um monte de coisa, mudou Israel, também foi levado. E Nossa Senhora também. Ela... Hoje também São José também, né? Sim. A gente ainda não tem. É muito provável que isso tenha acontecido. Muito provável. Mas para ela, sim, ela foi assunta aos céus, né? Agora, então tem algumas coisas que eu falei aqui, ó, que é para entender Maria. Olhem sobre as histórias das matriarcas lá no Antigo Testamento. Vejam as cenas delas ali no Novo. E ainda tem uma questão que eu não entrei hoje, que não ia dar tempo, né? Mas isso aqui dá para fazer uma aula só sobre isso, que são as aparições. Que é ela continuando a nos acompanhar, a nos guiar, a nos deixar mensagens, né? Hoje eu não consegui entrar, tinha muito assunto, né? Mas aí eu deixo de tema de casa para vocês, né? São muitas aparições. Tem um amigo meu que ele era muito cético. Assim, cara, estuda a fundo 3 aparições. A teu bel prazer, pode ser qualquer uma, tá? Mas vai lá a fundo. Depois a gente vai começar a nossa conversa. E ele foi lá. É impossível tu não te conquistar com aquilo ali, com aquilo que está acontecendo ali, né? Era real, era forte, tinha testemunhas, né? Os videntes, quando tinha vidente, os videntes mudavam de vida completamente, para melhor, sempre para o melhor, né? Então,
um estudo aprofundado sobre as aparições é um estudo que você vai se perder ali, sabe? Vai ser, você tem muito material para se divertir, digamos assim, para se aprofundar, né? E terminando, eu gosto sempre de terminar com Santo Agostinho, né? Quanto mais eu conheço, mais eu amo. O Centro de Estudo ele foi fundado em cima dessa frase praticamente, né? Quanto mais eu conheço o assunto, o estudo, o conhecimento, ele me ajuda a amar mais aquilo ali. Eu já amo, já estou amando, mas você vai entendendo por que tu ama tanto. Quanto mais tu conhece, mais tu ama. E quanto mais tu ama, mais tu quer ir de atrás de conhecer. Então é isso. Vamos.